Estamos recebendo no Informação ao vivo, por vídeo, direto do Palácio dos Bandeirantes, Natália Rezende, secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e também Engel Ricardo Pereira, que é o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Nosso bom dia aí para a Natália, bom dia para o Engel. Bom dia, Marcos, Luiz, satisfação muito grande a gente estar aqui com vocês, né, Engel, para a gente falar um pouquinho de tudo que o Estado de São Paulo está fazendo pelos municípios daqui do nosso estado. É isso aí, bom dia a todos aí, é um prazer estar falando com vocês. São 7h09, o estado de São Paulo, como também outras regiões do país, estão enfrentando uma longa estiagem, grandes incêndios. Eu pergunto primeiramente para a secretária Natália, quais as ações previstas no plano estadual de curto, médio e longo prazo adotadas aí para o combate à estiagem? Perfeito, Marcos, é importante a gente passar aqui para os nossos ouvintes que a gente tem um planejamento aqui bem robusto, e você falou bem, de curto, médio e longo prazo para a gente agir de imediato, e sem esquecer também de um planejamento que a gente precisa ter estruturado ao longo do tempo. Tem como Então, por cortar? exemplo, se a gente olhar o Rio Batalha, a gente já começou a fazer o desassoreamento para poder ajudar na captação. Aí a gente está falando de 13.000 metros cúbicos que a gente vai retirar ao longo de 90 dias. Isso, para quem está nos acompanhando aqui, só para exemplificar, são 928 caminhões cheios que a gente faz a retirada para melhorar o fluxo de água. Então, isso ajuda no curto prazo, além das ações da Defesa Civil também. E a gente não pode esquecer que a gente tem que ver a região, a questão do saneamento, daí Universaliza também é muito importante para a gente conseguir ter uma sustentabilidade, seja ambiental, seja econômico-financeira no longo prazo. E aí o Estado tem um plano de segurança hídrica, tem toda uma ação para a gente conseguir, tanto perfurando o poço, a gente já perfurou aí nos últimos 16 meses 139 poços, isso representa 144 milhões e 125 municípios, e também medidas mais estruturadas como parcerias público-privadas para a gente fazer contratos de longo prazo e garantir com que os municípios tenham mais sustentabilidade no médio e longo prazo também. Secretária, como é que o Estado tem tratado a questão da escassez que afeta aí várias regiões, como Bauru, que, por exemplo, já há mais de 3 meses tem 100.000 moradores enfrentando um rodízio de 24 por 48 horas. Como é que tem sido o trabalho do Estado nesse apoio aos municípios? Então, Luiz, aí nessa linha do que eu estava comentando aqui, no curtíssimo prazo, a gente já está fazendo esse desassoreamento lá no Rio Batalha, isso vai ajudar muito na captação, e aí são esses 13.000 metros cúbicos que a gente pretende retirar, 928 caminhões aí cheios. Além da questão dos poços, a gente lançou também uma ata via o DAE, né, nosso órgão de recursos hídricos vinculado à secretaria, para a gente também atuar já de uma forma mais rápida nessa retirada, né, nessa captação também via essa tecnologia, né, via poço. Também as medidas da Defesa Civil, aí o Engel está aqui também pode me complementar. Sem se esquecer, Luiz, isso que eu estava falando, né, a gente precisa pensar no médio e longo prazo também. Por isso que é importante, aí se vocês olharem lá no nosso, na ata de poço também, que a gente colocou lá para poder aderir também à Universaliza, que é esse programa aqui do Estado, que a gente quer olhar desde o início, desde a modelagem junto com os municípios, para a gente conseguir melhorar a questão de saneamento, e saneamento também envolve produção de água. Tá? E aí, isso a gente está falando para conseguir fazer clusters, né, grupos de municípios para ter mais escala, tarifa módica, mais investimento e perseguir essa melhoria para a gente não ter escassez no médio e longo prazo também. Uma pergunta para o Engel aí agora. Como o plano e a Defesa Civil ajudam as comunidades a se prepararem melhor para enfrentar essa falta de água? Bom, como a Natália falou, né, a gente tem ações de curto prazo e, no caso da Defesa Civil, ações emergenciais. Então, Bauru decretou emergência em maio. A gente teve uma antecipação esse ano à estiagem, né? As mudanças climáticas, realmente, na questão de estiagem esse ano, estão sendo bem severas no estado. Bauru vem sofrendo com isso. Então, foi decretado em maio
a gente está, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, a gente está fazendo essas obras que a Natália comentou, que para a gente tentar regularizar essa questão do abastecimento na cidade, mas a gente atende aqui também com água mineral, água potável, e a gente tem um núcleo de situação de emergência aqui na Defesa Civil, em que a gente faz contratação de caminhão-pipa. Então, está sendo comum esse período, viu? Em alguns municípios, principalmente a região central do estado, a gente atender com obras, enquanto faz a obra, que muitas vezes tem um tempo maior para se consolidar, a gente atende de forma emergencial, atendendo com água potável, caminhões-pipas nos rodízios, né? Eu sei muito bem que Bauru está no sistema de rodízio em alguns locais, mas a gente tem que entender também que esse ano a estiagem está sendo muito mais severa no estado. A gente vem tendo problemas em várias cidades, então, assim, do centro do estado para o noroeste do estado, principalmente, a gente está com uma situação bem complicada, especialmente essa semana, né? Essa semana a gente está com uma ausência de chuva já muito grande, um período muito grande, e realmente com umidade relativa do ar muito baixa. A gente decretou estado de emergência praticamente nas 16 regiões administrativas do estado, só tirando o litoral ali que acabou um pedacinho ficando de fora, né? Mas esse ano aqui para nós, a estiagem está sendo bem severa. Coronel, a gente está falando em questões aí de curtíssimo, né, emergenciais, de médio e de longo prazo, e eu tenho discutido aqui, inclusive ontem, foi motivo de questionamento à prefeita de Bauru, na entrevista com ela, se muitas vezes a perfuração de poços, a tentativa de se diminuir o impacto do racionamento, não está fazendo com que a gente deixe de cuidar do Batalha, que depende de um trabalho de longo prazo para sua recuperação e não apenas de Bauru, depende de Agudos, depende de Piratininga. Nesse sentido, como é que a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, trabalha pensando nos próximos passos? Nós vamos cuidar do racionamento desse ano, da emergência, da lagoa de captação e os próximos anos, com essa questão cada vez mais frequente de falta de chuvas. Olha, essa é uma parceria que a gente tem muito grande aqui com a Secretaria do Meio Ambiente, né? A gente tem municípios que a gente está fazendo obra em conjunto, né? Só que muitas vezes essas obras, elas demoram um pouco para ser consolidada. E a gente tem que atender emergencialmente, muitas vezes, como o bairro Nova Bauru, já faz algum tempo que está no racionamento de água, né? Vocês mesmos disseram o número de pessoas afetadas aí no município. Então, a gente tem que trabalhar emergencialmente para dar a condição básica para aquelas pessoas poderem ter a condição mínima ali de água, né, ou para o consumo, ou para suas necessidades diárias, enquanto, em paralelo a isso, são feitos o que a Natália falou, está sendo feito desassoreamento, está vendo a opção de furar um poço, a gente está vendo também a gente está se adaptando a essa alteração climática que está afetando não só Bauru, mas outros municípios também, né? A gente tem registrado realmente como um período desse ano aqui, não choveu muito no começo do ano, então os próprios mananciais que nós temos aí ficaram muitas vezes abaixo da cota, né? E a gente está tendo soluções aqui, tanto soluções estruturais como soluções emergenciais para o atendimento aí, para um atendimento digno para a população. E finalizar esse nosso bate-papo, gostaria que a secretária Natália, primeiramente, fizesse as considerações finais e, na sequência, o secretário-chefe da Casa Militar, o Engel. Primeiro agradecer, Marcos, Luiz, aí, pela oportunidade da gente falar um pouquinho. Isso que até o Luiz comentou é muito importante a gente ter em mente, porque quando a gente olha a questão hídrica, a gente tem que olhar toda a bacia, tem que olhar o gerenciamento de recursos hídricos. Então, essa questão de poço, a gente está olhando de uma forma concatenada com o saneamento. Por isso que eu mencionei do programa Universaliza, porque a gente precisa não só furar poço, porque, de fato, quando você faz a outorga, inclusive, do poço, você está olhando tudo que ele puxa e, inclusive, isso tem, sim, um impacto nos cursos d'água. E aí a gente está falando do Batalha também, que a gente está fazendo o desassoreamento para melhorar a captação. Só que a gente tem que olhar da montante a jusante no âmbito de uma bacia, ou seja, lá do início até o fim. Por isso que é importante a gente se unir também com outros municípios que estão aí ao redor, ver o que a gente consegue fazer de água e esgoto, melhorar a perda d'água. Então,
Então, todas essas ações estruturantes estão dentro desse programa do Universaliza, que é um apoio aos municípios do Estado de São Paulo, e dentro da estratégia climática do Estado de São Paulo, que é dividida em mitigação e adaptação. E a adaptação é muito na linha do que o Engel estava falando, e do que a gente está fazendo aqui para, junto com os municípios, junto com a sociedade, com todo mundo aqui que está nos ouvindo, a gente conseguir prevenir, né? Agir, claro, de imediato, como a gente está fazendo, e prevenir também, olhando o futuro. Secretário Engel, para fazer suas considerações finais, por favor. Bom, também queria aproveitar, agradecer a gentileza, o carinho do Marcos, do Luiz aí em nos atender e dizer da importância da gente estar comunicando, que a gente sabe muito bem que a informação de vocês chega na ponta da linha e como a Natália falou, né, a gente tem que trabalhar na prevenção. A gente está passando um período seco, esse período nosso de estiagem vai até a primeira quinzena de outubro, né? A gente está agora, no final de agosto, setembro, serão os piores meses, né, da estiagem, e a gente está com o estado muito seco. Então é importante lembrar, e aí com o estado muito seco, a gente tem um cenário muito propício a incêndios florestais, e que vem queimando muito no estado. Então é importante a gente falar que a população, esse é um trabalho que tem que ser feito em várias mãos, contar com o apoio da população também, para não atear fogo, para limpar lixo no seu terreno, porque muitas vezes desencadeia um incêndio no terreno do vizinho, e aí a gente tem uma área queimada muito grande. Mesmo aí em Bauru, nós tivemos aí no sábado um grande incêndio também, que queimou bastante, 600 hectares. Então é importante a população também colaborar com a gente. Tem aquele problema de soltura de balão, uma subcultura que tem que ser combatido, um crime ambiental. Então, para evitar que as pessoas não soltem balão, se porventura alguém tiver alguma informação, entre em contato com os órgãos de segurança para que a gente possa fazer uma fiscalização nisso. E não jogar bituca de cigarro na beira de estrada. O maior número de incêndios que nós temos é no leito carroçável. Então, são aquelas dicas de segurança que a gente precisa também contar com o apoio da população, e a rádio também ajuda a levar nossas informações de prevenção num período tão seco que a gente precisa de ajuda de todo mundo. São 7h21. Nosso muito obrigado. Conversamos ao vivo por vídeo com Natália Rezende, a secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e também com Engel Ricardo Pereira, que é o secretário-chefe da Casa Militar, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Quero também agradecer a assessoria de comunicação do Palácio dos Bandeirantes. Muito obrigado a todos, um bom dia.